Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6, desde o verso 1. Evangelho segundo João, capítulo 6, desde o versículo 1. Acompanhe a leitura. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Interrompa aqui a leitura. É o milagre da multiplicação dos pães. Muito conhecido, muito contado. Sobre ele, muitas mensagens já foram feitas, porque além de toda a beleza do incidente, do milagre realizado, há lições e lições que o texto nos traz e úteis para os nossos dias. Então vejam bem, o texto se coloca num contexto em que Jesus, depois de já realizar muitas coisas, muitas curas, atravessa o mar da Galileia e se recolhe a um lugar mais alto e certamente mais sossegado, com os seus discípulos, em busca de algum descanso. O dia tinha sido muito intenso e já ia chegando ao seu fim. Mas diz o texto que Jesus, erguendo os olhos, viu uma grande multidão. E pelo horário, pela localidade em que estavam, distante das aldeias, viu Jesus que eles teriam muita dificuldade de alimentar-se no retorno às suas casas. Jesus então faz uma pergunta a Filipe, um de seus discípulos. Veja bem o que ele diz, versículo 5, é importante você voltar ao texto.
Versículo 5, pergunta Jesus a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Que pergunta, não diria má, mas uma pergunta que embaraçou o seu discípulo. Eles estavam distantes das aldeias mais próximas. O dia já declinava, a noite vinha chegando, não havia tempo de sair para comprar pão para alimentar aquela gente. Uma pergunta quase que desnecessária. Uma pergunta não muito agradável. Não diria uma pergunta má, mas que parece. Não é, doutora Lígia? Parece. E coitado do discípulo, né? Ele não responde. Vejam bem, a resposta dele não é a pergunta que Jesus fez. Onde compraremos, pois? Ele não responde essa pergunta. A resposta de Filipe é assim. Veja bem, versículo 7. Vamos acompanhar o texto. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Mas Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou onde compraríamos. Para alimentar tanta gente, o texto diz que eram 5.000 homens. Os textos paralelos que falam do mesmo milagre nos ensinam que eram muitos homens, além de mulheres e crianças. Imagine que multidão, não é? E Filipe, que não responde a pergunta porque não sabia onde comprar, faz uma outra afirmação: mas, Senhor, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Era muito dinheiro, irmãos. Era quase o que o presbítero Sena ganha por mês. Aumentos que ele teve ao longo de 80 anos, né? Talvez uns 60 no Banco Central. Um homem com recursos. Então ele sabe o que é muito dinheiro. E Filipe diz isso: olha, Senhor, eu não vou nem responder a tua pergunta, porque eu não sei onde comprar, não. Mas eu posso dizer-te com toda certeza que é preciso muito dinheiro para comprar. Mas essa pergunta que parece, eu vou dizer de novo, com muito cuidado, parece má. Uma pergunta que confunde o discípulo. É uma pergunta que tem um objetivo. Era provocar uma reação em Filipe que nos ensina muito hoje. Porque quantas vezes na vida que aí sim eventualmente é má, nos faz. A vida, nas circunstâncias em que as coisas se dão, a vida nos pergunta onde comprar, onde buscar a resposta a essa necessidade que você vive, onde buscar recursos, onde adquirir a resposta. Essa pergunta de Jesus a Filipe é a pergunta que a vida nos faz tantas vezes e repetidamente. Quantas vezes nos descobrimos assim,
carentes de alimento, não necessariamente o pão, mas carentes de alimento à nossa alma, à nossa esperança, ao nosso espírito, ao nosso corpo, à nossa realidade diária. E ficamos ouvindo a pergunta que a vida nos faz: onde comprar? Onde encontrar o sustento? E muito pior, com que recurso? Quando vamos olhar para a nossa realidade, descobrimos que temos tão pouco. E ainda que pareça muito, não é suficiente para atender a demanda que é tão grande. Como Filipe, não lhes bastariam 200 denários, que é tanto dinheiro, mas isso não é suficiente. Não é assim que você muitas vezes se descobre. E a vida lhe faz a mesma pergunta. Está faltando, não é? A necessidade está crescendo, não é? A crise aumenta, não é? A esperança vai se desfazendo, não é? E onde você vai encontrar a resposta? Onde você vai buscar o pão que possa responder a esse anseio? E mais, quanto você tem? Quanto de energia ainda lhe sobra? Quanto de ânimo ainda lhe resta? E você pode acabar respondendo como Filipe: não há recurso. Nem 200 denários, Senhor. Nem o salário do presbítero Sena. Não há como comprar. Eu olho para dentro de mim, faço as minhas contas e descubro que não posso. É isso que Jesus queria de Filipe, uma reação à sua realidade, a realidade da multidão na expectativa do alimento. Filipe é o homem dos cálculos, Ângela. É o homem da máquina de calcular. É o homem das contas, como tantos Filipes existem por aí. Quando a vida pergunta onde comprar, com que comprar, e aí tanta gente recorre à sua matemática, que conclui de uma forma desesperadora: nem 200 denários. Não tenho, não sei. Mas quando Jesus faz uma pergunta que parece má, diz o texto que ele faz a pergunta sabendo muito bem o que estava para fazer. Não é isso? Mas ele queria que Filipe dissesse, para nos ensinar hoje. Porque essa pode ser a nossa reação diante das demandas da vida. Muito bem. Dito isto, um de seus discípulos, chamado André, não o presbítero André, que também tem um salário extraordinário, o diretor que é do Mackenzie, sabiam?
Mas olha, ele não está aberto a empréstimos, hein? Estou avisando logo. Mas é um homem de bom salário. Pois bem, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, Jesus, o que é para tanta gente? Então, para que disse? Era melhor ter ficado calado. Não, está ali um rapaz. Cadê o rapaz? Eu não sei. O diácono Michel, está ali um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, Senhor? Então, para que disse? Era melhor ter ficado calado, reverendo. Sabe por que disse? Porque enquanto Filipe é o discípulo das contas, é o discípulo da matemática, André é o discípulo da fé. Eu sei, Senhor, são 5 pães e 2 peixinhos, é tão pouco. Mas eu sei do que és capaz, porque eu já vi. Eu vou assim timidamente e vou te informando disso, porque eu espero que faças o que eu já vi. E realizes com o teu poder o milagre que eu já vi. É pouco, Senhor, eu sei, e Filipe está certo, não há recurso. Mas o que temos é isto, e é isto que te entregamos, e é isto que te basta, e é nisso que eu creio. Filipe já fez as contas, agora eu te declaro a minha fé. E quando a vida me cobrar, quando a vida me perguntar onde e quanto tens, eu te direi, não como Filipe, mas como André, aqui estou, Senhor. 5 pães, 2 peixinhos. Chega. Está aqui, André, o que tens e te parece tão pouco. Entrega em minhas mãos e aguarda, e verás o que já viste, o milagre dessa multiplicação que se dá. E alimentaram mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou. É lindo o texto. O milagre é maravilhoso. Não me pergunte como é que Jesus fez. Isso eu não sei. Eu só sei que ele tomou os 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e mandou distribuir. Como se multiplicaram, não tenho a menor ideia. E nem me interessa, porque milagre não se explica. Milagre é para ser crido. É disso que vive a igreja. Quando o conselho da igreja se reúne para decisões de toda ordem, sobretudo econômico-financeiras, ela olha, o conselho olha e diz: irmãos, diz assim o reverendo Cid, só temos um pouquinho, mas nós temos que sonorizar a igreja, nós temos que colocar placas voltaicas, né, reverendo? Isso é bonito, placas voltaicas.
energia solar. Mas o conselho diz, já sabendo qual é a provocação do reverendo Cid, vamos fazer, reverendo. É pouquinho que a gente tem hoje, dá para fazer. Dá para fazer. E as placas já estão colocadas. E o som já vai chegando. Sabe por quê? Porque o que o conselho tem é uma comunidade que se move, que se reúne, que se esforça para atender ao desafio. E o milagre se dá na multiplicação dos bens de cada um. Coitada da Helenice, salário pequeno, pobrezinha, aposentada da Enterprise, mas lá vai Helenice e contribui, não é? Aí vai ali a doutora Mariusa, coitadinha, sem recursos, pequena empresária, e chega lá e está aqui. Tenho aqui uns 300 pães, já chega com 300 pães. Aí o Clóvis chega com 200 peixes, pobrezinho, empresário pequeno. É assim, pastor, pode fazer a campanha que a gente responde. Temos pouco, parece pouco, mas nós cremos no milagre, como o conselho também creu. E aqui, nas mãos do Senhor da igreja, nós colocamos um pouco de recurso para que o milagre da multiplicação se dê. As placas já estão colocadas. Já. A sonorização está vindo. Irmão, teremos surpresas, não é, velho? Eu não vou falar nada porque eu posso estragar a surpresa. A campanha está em vigor. Ainda não dei nada. Até porque, irmão, eu sou aposentado. Eu recebo INSS. É coisa boa. Ô Felipe, onde compraremos? Ele nem responde, porque não sabia. Ele diz, nem 200 denários, Senhor. Nem 200 denários. Fez as contas rapidamente. Homem bom de matemática, mas limitado na sua visão, na sua percepção do poder de Deus que ao seu lado estava em Cristo Jesus. Aí vem o André, que não é o presbítero. Senhor, olha aqui. Ele deve ter ido timidamente, não é? 5 pães, Senhor. 2 peixinhos. Mas é pouco, não é? Mas ele sabia do que Jesus era capaz, já tinha visto. Não é o homem dos cálculos, é o homem da fé, como a igreja é. Por isso, a mensagem é para este tempo nosso, para todo o tempo. A vida vai fazer suas cobranças. E às vezes são pesadas, André. Às vezes as cobranças da vida são sem solução, parecem. Mas o povo de Deus é assim. É o que tenho. Abre, puxa o bolso. 5 pães. Bota a mão no outro. 2 peixinhos. É o que nós temos. É o que te entrego, Deus. Sabendo do que és capaz. Multiplica. Dá-me a resposta.
Mostra-me o teu poder, realiza o milagre que só tu és capaz de realizar. E abençoa-me, porque em ti eu deposito a minha esperança. Deus abençoe a igreja.